Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. a tua glória quero conhecer, Viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. se calar o som da minha voz, em silêncio estarei a orar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje nós iremos dar procedimento ao segundo dia da novena de São Paulo Apóstolo, diretamente daqui da capela de Santa Teresinha do Menino Jesus, de Zélia e de Luiz Martão. A você, meu irmão, minha irmã que nos acompanha pelas redes sociais, uma boa noite. Estamos aqui reunidos nesse segundo dia da novena em louvor a São Paulo Apóstolo.
A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para dar início a essa novena, vamos rezar junto a oração ao apóstolo São Paulo. Ó São Paulo, discípulo e missionário de Jesus Cristo, ensina-nos a acolher a palavra de Deus e abre nossos olhos à verdade do Evangelho. Conduze-nos ao encontro com Jesus. Contagia-nos com a fé que te animou e infunde em nós coragem e ardor missionário, para testemunharmos a todos que Deus habita esta cidade imensa e tem amor pelo seu povo. Intercede por nós, São Paulo, ó Santo Apóstolo de Jesus Cristo. Amém. Neste segundo dia da novena de São Paulo, vamos refletir sobre a conversão de São Paulo Apóstolo. A luz maior. O encontro de Jesus e Paulo no caminho de Damasco. Mesmo antes do seu encontro com Jesus, podemos dizer que Paulo tinha uma extraordinária busca de Deus e um altíssimo ideal de santidade. Na mais pura tradição judaica, essa sua sensibilidade a Deus o levou a defender com todas as forças aquilo que ele considerava o seu maior tesouro. É esse coração sensível que Jesus encontra em Paulo, e o encontro com ele foi um encontro amoroso, afetivo. Jesus acolhe Paulo com a sua graça e a experiência de Damasco. Torna-se para ele decisiva e marcará toda a sua vida. De agora em diante, ele não tem outros desejos, outros projetos. Sua vida vai ser Cristo, até o ponto de dizer: para mim, o viver é Cristo. Vamos agora ouvir com atenção o que Deus tem a nos falar. Leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 1 ao 15. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe ordenou:
levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este, numa visão, viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para receber a vista, para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes e dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocarem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações, dos reis, dos filhos de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com grande alegria que aqui estamos no segundo dia da nossa novena, onde nos convida a falar, a refletir sobre a conversão de São Paulo apóstolo. Antes de falar do trecho aqui tirado do Atos dos Apóstolos, eu queria fazer uma breve reflexão que é do Evangelho do dia, tirado de Mateus, capítulo 8. Interessante que Jesus, depois de passar ali pelas tentações, vencer o mal, que por meio dele vem todo o pecado, Jesus, falando do Sermão da Montanha, explicando sobre o seu reino, como deveria ser. E hoje, no Evangelho de hoje, Jesus também ele vai falar com palavras e com gestos concretos que o reino de Deus está presente por meio das suas ações e da sua palavra. Logo no comecinho mostra Jesus entrando no povoado, e no povoado ele encontra um leproso. Lembramos que naquela época o leproso não era permitido sequer se aproximar do leproso. Jesus, diante do seu coração, ele se compadece com aquela situação. Jesus se compadece com aquele que sofre. Se aproxima desse leproso, toca-lhe e lhe restaura a vida e permite que ele volte para o seu dia a dia, para a sua comunidade e para a sua vida. Continuar no trecho do Evangelho, mostra que Jesus entra em Cafarnaum e vem a ele um centurião romano e clama diante dele: Senhor, se queres, o Senhor pode curar o meu servo, que está paralítico em casa. Jesus prontamente fala: eu irei curá-lo. E ele, na sua fé, fala: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha morada, mas dizei uma só palavra e ele será salvo. Olha a fé desse centurião. Diante dessa profissão de fé, Jesus ficou sensibilizado, porque a fé daquele centurião, ele ultrapassou toda aquela experiência que Jesus havia feito, havia vivido no meio do seu povo. E fala que não viu tamanha fé entre os povos que ele viveu. E ele clama pelo seu servo que estava paralítico. E Jesus prontamente lhe fala que a fé dele que seja feito como ele acreditou. Continuando o texto, Jesus vai para a casa da sogra de Pedro, que se encontrava enferma, toca a sua mão. Ao Jesus tocar a mão dela, restabelece a sua saúde, prontamente ela levanta e passa a servi-la. E assim, Jesus manifestando o seu amor, a sua misericórdia, mostra para nós como é viver, como é construir o seu reino. Lembrando que Jesus não tinha partido, mas ele tinha lado. Ele estava do lado daqueles que sofriam, daqueles que eram perseguidos. O centurião romano
pede ajuda de Jesus porque o servo dele estava paralítico. Nós sabemos que o paralítico, ele não tem a capacidade de fazer nada, tudo ele depende dos outros. Trazendo para o nosso contexto hoje, nos convida a uma reflexão. Quem são os paralíticos hoje? Quem estão paralisados aí, que não conseguem andar, não conseguem ter a clareza para fazer a vontade do Pai? E assim Jesus curou todos aqueles que se dirigiram a Ele. E Jesus vem mostrando o rosto daqueles que sofrem. Jesus está ao lado daqueles que sofrem. Por isso eu tenho certeza de que Paulo, ao ouvir o testemunho que nós refletimos no primeiro encontro do martírio de Estevão, ficou sensibilizado e sem entender como aquele jovem, diante da dor, do sofrimento, sendo apedrejado, se dirige a Deus e pede para que Deus os perdoe. Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Continuando já o trecho de hoje, Paulo continua aqui falando que Paulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Falando que Paulo, com aquele objetivo de levar para Jerusalém todos aqueles que fizessem e seguissem aquela doutrina, para levar preso, para que fosse julgado, às vezes surrados, eram apanhados, presos. E pegou uma sentença, um tipo de uma autorização, para que passasse na sinagoga, nas igrejas de Damasco. Para a surpresa de Paulo, na sua caminhada já próximo a Damasco, fala o texto que ele viu um grande clarão e caiu por terra. O que o texto vem nos falar? Que diante dos nossos projetos, daqueles sonhos nossos projetos, quando confrontamos com o projeto de Deus, os nossos projetos caem por terra. Assim fez Paulo. Paulo, apesar do seu zelo, do seu amor, da sua convicção, o Senhor Deus olhou para ele, viu o coração dele, viu o zelo que ele tinha pela sua palavra. Por isso que ele perseguia. E Paulo, apesar do seu estudo, da sua formação, porque era fariseu, tinha um profundo estudo, ele não teve aquela convivência com Jesus. Ele não conhecia na sua intimidade. E fala o texto que Paulo caiu do cavalo, caiu das suas convicções. Paulo, já abatido, cego, sem forças, pergunta: quem és, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Jesus, tocando o coração de Paulo, e nos convida também a ter a esperança, a ter fé, acreditar nesse projeto desse Deus que é Pai, que nos convida a construir o seu reino, a dar continuidade na construção do seu reino. Os outros apóstolos já tinham feito essa experiência com Jesus, mas Paulo ainda não tinha feito essa experiência. Nós, como cristãos, hoje também é um convite para nós, para que possamos abrir o coração, acolher essa palavra de Deus, para que Ele possa nos ensinar. E assim a gente possa ser instrumento em suas mãos e dar a nossa contribuição na construção do seu reino. Paulo foi conduzido à cidade de Damasco, por orientação de Jesus, e lá foi se encontrar com Ananias. Ananias era um servo do Senhor muito respeitado naquela comunidade. E olha que interessante também, a postura de Ananias também, que não é nenhuma novidade. Ananias, com medo, fala: mas Senhor, já ouvimos falar desse cidadão. Esse cidadão já castigou tanta gente, já levou tanta gente ao castigo, alguns até à morte, e ele está aqui, o Senhor quer que eu vá lá? É um convite para nós também. Devemos confiar em Deus, mesmo diante
das nossas certezas. E quando Ananias chega ao encontro de Saulo e fala o motivo pelo qual ele foi lá, Saulo estava orando. Mais um convite para nós: a obediência e a oração. Então, mesmo diante das convicções de Ananias, ele foi obediente ao projeto do Pai. Quando chega, Saulo está em oração. Mais um convite para nós: devemos sempre, na nossa fragilidade humana, toda vez que formos fazer algo, a oração tem que fazer parte da nossa vida. Mas quem é o nosso exemplo? O próprio Jesus. Jesus, tudo o que ele fazia, ele não fazia nada sem antes entrar em oração. E os seus discípulos também, os primeiros apóstolos, toda vez que tinham que tomar uma decisão, eles entravam em oração para que a vontade de Deus fosse também a sua vontade. É um convite para nós, como comunidade, como povo, para que possamos ter a clareza do projeto do Pai, precisamos estar em sintonia com a palavra de Deus. E fala que Ananias, ao se aproximar, toca nos olhos de Paulo e caía algo como escamas. Paulo estava com os olhos fechados, porque conseguia ver somente os seus projetos e as suas convicções. Assim também somos nós. Devemos abrir o nosso coração, devemos entrar em oração para que possamos acolher o projeto do Pai e assim termos o discernimento daquilo que Ele quer e espera de nós. E o que nos alegra e nos fortalece é a certeza de que nós não estamos sozinhos. O que nos alegra é a ação de Jesus, Jesus que está do lado daqueles que sofrem. Jesus está ao lado dos cristãos, pois perseguir os cristãos é perseguir o próprio Jesus. Então, que a palavra de Deus hoje nos alimente, nos fortaleça, nos dê força para, assim como Paulo, reconhecer a nossa fragilidade e assim colocar diante de Jesus. E um questionamento que eu tenho certeza que cada um de nós deve fazer, como Paulo fez: Senhor, o que devo fazer? O que devemos fazer? O que devemos fazer, o próprio Jesus nos ensinou, com palavras, mas sobretudo com gestos concretos, onde ele se dirige até aqueles que sofrem. Ele se dirigiu ao leproso. O leproso era um marginalizado da sua época. Quem são os marginalizados no tempo de hoje? Jesus não julgava, Jesus acolhia. Que nós também possamos ter o mesmo sentimento de Jesus. E assim, iluminados pelo seu Santo Espírito e a sua palavra, possamos fazer a sua vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora, já alimentados pela palavra de Deus, vamos pelas recomendações de Paulo nesse segundo dia da novena. Recomendações de Paulo: vivei em paz uns com os outros, sede paciente com todos, vede que ninguém retribua o mal com o mal. Procurai sempre o bem, um dos outros e de todos. Ficai sempre alegre, orai sem cessar. Por tudo dai graças, por essa é a vontade de Deus a vosso respeito, em Cristo Jesus. Não instigai o Espírito, não desprezei as profecias, discerni tudo e ficar com o que é bom. Guardai-vos toda espécie de mal. Nesse momento especial, nós vamos nos colocar diante daquele que conhece os nossos corações e sabe das nossas necessidades. Vamos colocar nos braços do Pai todas aquelas pessoas enfermas. Vamos lembrar aí na sua casa de um parente, um conhecido, que está em casa, nos hospitais, esperando recuperar sua saúde. Vamos colocar nos braços do Pai mais de 15 milhões de irmãos trabalhadores que estão desempregados, não tendo o necessário para o sustento da sua vida,
Vamos colocar diante do Pai por toda a Igreja, pelo nosso Papa Francisco, todos os bispos, de modo especial, nosso bispo Dom Pedro, todos os sacerdotes, de modo especial, o nosso Padre José, todos os diáconos, de modo especial, o nosso querido irmão Vavá, todos os ministros e todas as pastorais, enfim, por toda a nossa Igreja. Queremos também colocar diante do Pai todos os nossos governantes. Vamos pedir a Deus que lhes conceda um espírito de sabedoria, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria divina, para que possam colocar diante do Pai a sua autoridade e o seu poder, e assim possa tomar e fazer ações que contribuem na construção do seu reino. Tenho certeza que você tem um pensamento no seu coração. No silêncio do seu coração, baixe a sua cabeça um instante e coloque essa intenção diante desse Deus que é Pai, desse Deus que consola, desse Deus que conforta. Por todas essas intenções, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Estamos nos aproximando do final, mais um dia da nossa novena. Gostaríamos de convidá-los para estar participando amanhã, logo após a missa das 18, para nos acompanhar pelas mídias sociais, o nosso terceiro dia da novena em honra e louvor ao nosso padroeiro São Paulo Apóstolo. E para finalizar esse nosso dia, vamos rezar juntos a oração de despedida. Pedimos ao Pai que se designe, segundo a riqueza da sua glória, fortalecer a todos nós no seu Espírito, que Ele faça Cristo habitar em nossos corações pela fé, enraizados e alicerçados no amor, nos tornemos capazes de compreender com todos os cristãos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que supera qualquer conhecimento. Deus, por meio do seu poder, que age em nós, pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. A Ele seja dada a glória em Jesus Cristo por todas as gerações, para sempre. Amém. Pela intercessão de São Paulo Apóstolo, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, São Paulo Apóstolo. Rogai por nós. Fiquem todos na paz de Cristo. Eu era cego, não enxergava, eu perseguia quem me amava, mas sua luz me iluminou. Hoje sou Paulo, apóstolo sou. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Eu já não vivo, Cristo vive em mim. Quando sou fraco,
Eu não tenho pátria e nem nação do reino dos céus. Eu sou cidadão, loucura da cruz,